30 segundos. Jornal da Líder apresenta Análise do Comportamento com a psicóloga comportamental Valdenice Guimarães. Análise do comportamento. Doutora Valdenice, seja bem-vinda mais uma vez, um bom dia especial. Feliz dia do professor, né? Parabéns também. E uma honra tê-la conosco em mais uma quarta-feira aqui no quadro Análise do Comportamento. A gente não combinou, mas estamos combinando hoje de amarelo, né? Mesma paleta. Pois é, estamos assim, combinadinhas hoje. E vamos falar sobre anorexia, o nosso tema de hoje. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Michele, bom dia, Nelson Filho, bom dia, Sandes, Gustavo, Wanderson e todos os ouvintes do Jornal da Líder. É um bom dia especial a todos os guerreiros e guerreiras que fazem a transformação de um país. Hoje é o dia do professor e eu compreendo que não há uma transformação social de uma nação que não seja via educação. Então, eu hoje parabenizo todos esses guerreiros que de fato fazem a diferença na vida dos discentes, se fazem esses guerreiros, essas guerreiras fazem a diferença na vida de uma nação. E eu tenho muito orgulho de ser professora. Um bom dia especial para a Erluce Galdino. Ela mandou mensagem assim: vou comemorar o dia do professor hoje, mas só depois de ouvir a entrevista. Muito obrigada, Erluce. Maravilha. Doutor, então nos explique o que é anorexia e como ela se apresenta. Nelson, a anorexia, na verdade, ela é um transtorno alimentar. A pessoa que tem anorexia, ela tem uma restrição extrema pelo alimento. Ela tem uma preocupação exagerada no engordar, ela tem uma preocupação exagerada no peso, ela tem uma preocupação exagerada em dietas, em calorias, né? Essa pessoa, na verdade, ela costuma ter uma distorção da autoimagem. Por mais que ela esteja, às vezes, magérrima, mas ela não percebe que está magérrima. Isso é um transtorno psicológico que precisa ser cuidado e tratado. Doutora Valdenice, quais são as principais causas da anorexia? As causas são muitas, envolve aspectos psicológicos, aspectos sociais, aspectos genéticos. Algumas pessoas, biologicamente falando, elas já têm uma vulnerabilidade maior, uma propensão maior de desenvolver anorexia. E a gente precisa também entender esse lado biológico, é preciso ter cuidado com isso. Em termos psicológicos, a pessoa ela vai ter uma baixa estima por ela ter essa distorção na autoimagem, então ela vai ter uma baixa estima, ela procura um isolamento social, ela evita estar com as pessoas, ela evita comer em público. E em termos sociais, nós sabemos que a nossa sociedade impõe um corpo perfeito. Isso atinge principalmente os adolescentes. Então, hoje, a mídia também faz um papel que reforça isso. Então, o corpo perfeito não existe, mas como a sociedade impõe um padrão de beleza e o nosso ocidente, ele de fato, ele se espelha lá nos deuses gregos, né? Nas pessoas, nos homens e mulheres que têm uma perfeição física muito grande. Então a gente tem um padrão de beleza, procura na verdade um padrão de beleza muito semelhante aos deuses gregos. E como nós não alcançamos isso, que é impossível alcançar isso, aí vem todo esse transtorno, porque eu quero me inserir na sociedade, eu quero estar nesse padrão e é impossível você estar nesse padrão. Primeiro, algumas pessoas até conseguem ficar magras e ter um corpo não perfeito, mas mais ou menos do gosto dela. Outras pessoas, até pela estrutura óssea, ela não vai conseguir ser magra como ela gostaria, porque a própria estrutura óssea não permite isso. E aí vem a ideia de que se eu não for magra, eu não vou me inserir na sociedade, se eu não for magra, eu não vou ser aceita na sociedade. Aí começa, na verdade, uma busca absurda por uma magreza extrema. E doutor, aliás, ontem eu vi um depoimento de uma senhora que fez uma bariátrica. Aí ela dizia: meu marido disse que não precisa, você é linda do jeito que está, a família também. Ela fez, infelizmente, deu errado e está enfrentando problemas seríssimos. Eu estou falando porque ela fez essa declaração na televisão. Agora, doutora, como essa distorção afeta a saúde mental de uma pessoa?
como eu falei, é um transtorno psicológico, então ele vai afetar, na verdade, vai causar um grande sofrimento psicológico. Ele vai afetar a saúde mental de uma forma que as pessoas não têm, sabe, uma armadilha que você vai entrando e depois você não consegue sair? Até tem saída, mas você não percebe, porque apenas um olhar do outro para você já é um aversivo. O outro ficar olhando muito para você já é um aversivo. A pessoa se sente como se estivesse sendo avaliada, e esse processo de avaliação é muito difícil para o ser humano, então ele costuma, na verdade, se isolar. Então tem um isolamento social, desencadeia alguns transtornos como ansiedade, alguns transtornos como desamparo aprendido. A pessoa não sabe lidar com essa condição. Eu lembro, hoje as coisas estão mudando, mas eu lembro que algum tempo atrás as modelos teriam que ser magérrimas. Hoje, quando perceberam que estavam adoecendo essas pessoas, hoje algumas grandes empresas de roupa, de estilos, elas não permitem mais essa magreza, não aceita mais. Então, tanto é que hoje nós já temos as modelos mais gordinhas, sim, né? Que são chamadas de plus size. Exatamente. Né? Então, hoje as coisas já estão mudando, mas não quer dizer que ainda não aconteça. A gente ainda tem uma grande preocupação, porque esse processo de ansiedade, esse processo de desamparo aprendido pode desencadear uma ideação suicida e pode, de fato, levar ao suicídio em si. Então, a gente precisa prestar muita atenção, porque a saúde mental fica fragilizada, a pessoa fica insegura, a pessoa não consegue se realizar naquilo que faz. Por mais que ela consiga as coisas, ela não dá o devido valor, é como se faltasse alguma coisa. E aí, o corpo da gente é nossa vitrine, né? Sim. Então, as pessoas olham muito para isso. Então, o transtorno de fragilidade, o transtorno que afeta a mente, de fato, é muito intenso. E além do problema psíquico, né? Também da pessoa que sofre com a anorexia, ainda vai desenvolver as doenças físicas também do corpo, não é isso, doutora Valdenice? Muito. Primeiro, a gente sabe que essa perda rápida de peso e essa fragilidade, né? A gente precisa de gordura. Gordura é que dá energia ao corpo para se movimentar, para você praticar a rotina do dia a dia. A gordura, a gente precisa dela. Tanto é que algumas pessoas que, num estado de escassez, as mais gordinhas, sobrevivem mais, porque elas têm essa proteção de gordura que dá energia a isso. Então, sim, sem essa gordura, vai ter problema no sistema imunológico, vai ter problema no sistema endócrino de modo geral. As pessoas ficam com uma irritabilidade muito grande, com impaciência muito grande. Como nós somos seres sociais, esse distanciamento de fato não é uma coisa agradável. E atenção para essa ótima notícia que o Cláudio Barbosa publica no Líder News. Já você lê numa boa. Brasil recebe primeiro lote de medicamentos inéditos para tratar câncer de mama no SUS. Então, já você acessa o Líder News e se aprofunda nesta excelente informação. Pois não, Michele Martins? Agora 9h46, a gente volta daqui a pouquinho a falar com a doutora Valdenice, né? Com a nossa conversa de hoje aqui no quadro Análise do Comportamento, com um tema especial que é a anorexia. 9h55, a doutora Valdenice Guimarães permanece conversando conosco sobre a anorexia. E a pergunta de agora, doutora, que sinais a família precisa observar para identificar a anorexia e como ela pode ajudar? Nelson, isso é muito importante, porque a família pode ajudar bastante. E alguns sinais que a família observar são sinais de alerta. Por exemplo, uma perda rápida de peso, uma recusa a comer, ou uma justificativa que eu já comi, que a pessoa percebe que de fato ele não se alimentou, uma preocupação exacerbada com dietas, com calorias. Essa preocupação de fato é um sinal de alerta. Uma prática exagerada de exercícios físicos, mudança de humor, como irritabilidade, como impaciência, como isolamento. A família precisa estar alerta. E como é que ela pode ajudar essa pessoa? Primeiro, observando e ouvindo sem julgar.
sem aplicar aversivos. Depois, diálogo é extremamente importante, dialogar para entender o que está acontecendo e ajudar a procurar um tratamento adequado, ou um tratamento médico, ou um tratamento psicológico. Doutora Valdenice, quais são os riscos da anorexia para a saúde da pessoa? Michele, os riscos são muitos, mas eu vou citar a desnutrição. A perda significativa de peso rápida, ela leva à desnutrição. E a desnutrição ela vai levar à anemia, vai levar à fraqueza, alterações hormonais, por exemplo, interrupção da menstruação nas mulheres, vai levar a problemas cardíacos, vai levar a problema na estrutura óssea, porque a estrutura óssea fica fragilizada, vai levar ao comprometimento do sistema imunológico, que é o que dá proteção a todo o organismo. Em alguns casos extremos, Michele, pode inclusive levar à falência dos órgãos e chegar ao óbito de fato. 9h57. Doutora Valdenice, qual a mensagem, né, que a senhora deixa para as pessoas que sofrem de anorexia, para pessoas que têm o conhecimento, né, de alguém na família que passa por esse transtorno, o que elas devem fazer? Primeira sugestão é para a família. Observa seu filho, observa o comportamento. Se houve algum comportamento, uma mudança rápida de comportamento, observa o que está acontecendo. Preciso conhecer essas crianças, principalmente os adolescentes, porque fazia antes, tinha uma vida social antes com prazer e agora não está mais querendo sair, está se isolando. Então a família precisa de fato observar isso para poder ajudar, porque a pessoa que tem anorexia, ela não se vê magra, embora ela esteja magérrima, porque altera a autopercepção. Então, ela não vai se ver magra. Por isso que o apoio familiar é extremamente importante. A família vendo isso, aí conversa, dialoga, observa quais os grupos que o seu filho está inserido, se esses grupos são grupos que estão valorizando demais esse corpo perfeito, valorizando demais essa magreza absurda, e a partir daí sim buscar ajuda. A pessoa com anorexia dificilmente ela busca ajuda porque ela não se vê com problemas, ela só quer perder peso, e essa distorção de fato vai levar a pessoa a ter vários problemas de saúde, como eu falei, problemas psicológicos. Então eu acho que o alerta maior é a família que precisa estar atenta. Só um detalhe, ser magro não é doença, mas existe a magreza patológica, que já é o excesso de magreza, não é isso, doutora Valdenice? Para cada organismo, para cada corpo, ele precisa ter um equilíbrio, né? A medicina está aí para ajudar. O que serve para um não serve para outro. Alguma pessoa está muito bem com 60 quilos, a outra vai estar muito bem com 50 quilos. Então precisa buscar esse equilíbrio, e aí a palavra desse equilíbrio se chama bom senso. Então o que serve para um não vai servir para o outro, porque vai observar a estrutura óssea, uma variabilidade que que é preciso investigar. Então nós sabemos que hoje a magreza ela leva a problemas de saúde, do mesmo jeito que a gordura exagerada, o peso exagerado também vai levar. Então é o equilíbrio entre isso que é muito difícil, porque precisa fazer um grande esforço. Doutora Valdenice, muito obrigado por hoje, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho, pelo espaço, pelo acolhimento, e até quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, doutora Valdenice, 10 horas, e a gente agora fala do show de prêmios do Mais Atacarejo, fazendo suas compras no